Estamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje no Café Barber, trabalhando a questão da ala feminina presídio em Lajeado, que está sendo discutida e debatida por toda a sociedade no Vale do Taquari. Conosco o juiz Luiz Johnson, o consultor empresário Léo Katz e o promotor de justiça Carlos Fiorioli. Carlos, eu gostaria de começar contigo nesse segundo bloco, falando a respeito deste custo todo, que é um custo operacional, e das vantagens, por exemplo, de uma ala feminina, não só no âmbito de termos onde colocar essas pessoas que cometeram crimes. Bom, a redução de custo ela é enorme. Quando se prende alguém em outro local, diferente do local onde foi cometido o delito, quando o Dr. Johnson falava que vai a Três Passos, vai a Candelária, Santa Cruz, Porto Alegre, quando o processo começa a tramitar com a acusação do Ministério Público e vem as audiências de instrução para ouvir testemunhas e ao final ouvir o próprio interrogatório, e nas audiências de réu preso é obrigatória a presença do apenado, cada audiência que houver, cada ato que houver, aquele apenado que cometeu o delito aqui e está recolhido em outro local, há necessidade de uma equipe da SUSEP trazer essa pessoa até a sala de audiência. Aqui no fórum ela é recolhida, cela no fórum, ela sobe ao andar onde está havendo a solenidade, a audiência, e depois é deslocada novamente essa pessoa para o local onde ela está recolhida. Então vejam, é custo de equipes de agentes penitenciários, é custo de estrada, de veículos, enfim. Eu, Léo, tenho a absoluta convicção de que essa inércia do Estado, essa acomodação do Estado em não ter uma logística de alas femininas ou presídios femininos no Estado do Rio Grande do Sul, é maior o custo de deslocamento de apenados durante todo esse Estado do que uma melhor logística. E é por isso que Lajeado não só necessita, mas como vai ser referência para muitas outras comunidades onde tem cidades regionais. E, como disse o Léo, o presídio de Lajeado, o espaço, o presídio estadual de Lajeado, ele comporta não uma galeria feminina junto ao próprio presídio, ele está comportando uma ala feminina que é totalmente separada do presídio masculino, onde lá na ala feminina terão todas as necessidades das apenadas sendo atendidas, quais sejam a questão de laboratório, a questão de um pequeno posto de saúde, uma enfermaria. Um detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem, mas ele é poderoso dentro da manutenção da harmonia de um presídio, que é um local decente para visita íntima, para visitar os filhos, os familiares, e principalmente a questão da visita íntima, as questões que envolvem a alimentação digna e decente do apenado. Então vejam, a estruturação que se projeta para Lajeado é um acolhimento do apenado ou da apenada de forma digna, respeitando os direitos fundamentais que tem e fazendo com que a pessoa que está cumprindo pena ou está em processo de cumprimento de pena, ela também receba da sociedade o direito que a sociedade tem, através do judiciário, de encarcerar uma pessoa. Isso nós não estamos só falando de direitos do apenado, estamos falando do direito da sociedade encarcerar. E quando esse direito da sociedade de ter aplicação na segurança pública, transforma-se isso também do dever desta mesma sociedade em acolher humana e dignamente aquele apenado. Juiz Johnson, esse seu envolvimento neste projeto tal não é tão comum da parte do judiciário, talvez, pelo menos eu não saiba, de estar labutando, estar requerendo, estar procurando soluções que envolvam de fato uma construção. Geralmente parte-se dos dispositivos, das invocações que se tem, das denúncias, né? Inclusive no Brasil o magistrado já fez denúncia à ONU sobre o presídio central de Porto Alegre, se eu não estou equivocado. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris. Ok. Como foi esse envolvimento? E não só a questão de como foi, mas o que o judiciário pode de fato fazer para que esta ala saia do papel, saia do projeto do Léo Katz? Eu acho que eu tenho uma história no Poder Judiciário, David,
Não sou um construtor, né? Mas tem uma história já por 3 comarcas que passei. Quando cheguei, os prédios do Poder Judiciário eram muito precários e conseguimos nessas 3 comarcas, né? Porque na verdade, entre substituições de titularidades, eu já passei por 11 comarcas. Aumentou um pouco agora com Encantado, Arroio do Meio, essas eu não contabilizo porque me considero que estou, né? Então, são 11 comarcas, conheço o Rio Grande do Sul, do extremo sul ao extremo noroeste do estado do Rio Grande do Sul, conheço todo o estado, né? Eu saí da comarca de Santa Vitória do Palmar e assumi em São Luís Gonzaga, ou seja, uma diagonal no mapa do Rio Grande do Sul perfeita. Fui do extremo sul às Missões. Por onde passei, e agora no final do ano se inaugura o novo prédio da comarca de Santa Vitória do Palmar, que quando lá estive, mobilizei a comunidade jurídica, juntamente com o prefeito de então, e a prefeitura adquiriu o imóvel, levamos a reivindicação ao Tribunal de Justiça e construímos, está em fase de construção, já em término, né, em fase de conclusão, a obra do novo foro de Santa Vitória do Palmar. Assim foi em Encruzilhada do Sul e assim também em São Luís Gonzaga mais recentemente. Esse envolvimento faz parte de uma postura proativa que eu tenho, né, de ver os problemas e tentar solucionar os problemas. Quando eu aqui cheguei em Lajeado, embora já conheça Lajeado por questões históricas há mais de 25 anos, detectei esta questão, né, que era uma questão fundamental, né, porque eu logo que aqui cheguei assumi a vara de execuções criminais e fui visitar o nosso presídio, né, e disse que na época, né, isto há 3 anos atrás, eu disse, olha, não se harmoniza, né, com uma região progressista, né, como a nossa, com uma região de empreendedorismo, termos um estabelecimento prisional, e há pouco a SUSEP divulgou uma revista, né, e que se tem a inauguração do presídio estadual de Lajeado. E aí eu, manuseando a revista, né, e olhando o espaço, claro que o espaço na década, esse presídio foi inaugurado no ano de 1952, o espaço efetivamente ao redor do entorno dele era um espaço que não haviam habitações, era um espaço ideal para a época, mas o presídio em si, a obra, né, que depois sofreu ampliações, o albergue, a segunda galeria, enfim, o presídio, olhando a foto dele de 1952, não mudou muito, né? E hoje ele está num centro urbano. Como não podemos mais, e eu acho que a discussão não pode ser mais esta, porque perdemos o bonde da história lá em 2008, 2009, né? Quando já estava inclusive destinada a verba para a construção ali no bairro Santo Antônio de uma penitenciária modulada, e que depois, por questões que quase todos conhecem, por razões que todos conhecem, se perdeu, né? Mas é muito importante, né, que hoje, com a nossa realidade, vamos viver a nossa realidade. É muito importante que a vara das execuções criminais de Lajeado, né, tenha, por questões para a sociedade, a questão da segurança pública. E a segurança pública não é só de Lajeado. É muito importante dizer que é a segurança pública do Vale do Taquari. E a comarca de Lajeado, no que diz respeito ao sistema prisional, ela abrange as comarcas de Estrela e a comarca de Teotônia. Se eu não estou equivocado, são 16 municípios que diretamente são a área de abrangência da vara das execuções criminais, diz respeito a 16 municípios, 15 ou 16 municípios do Vale do Taquari. Pega Imigrante, Westfália, Teotônia... divisa lá com Garibaldi. Divisa com Garibaldi, né?
né? Divisa com Garibaldi. Os municípios jurisdicionados por Teotônia, os municípios jurisdicionados por Estrela, Colinas, né? Bom Retiro, né? Então pega o lado de lá do Rio Taquari, né? E vamos a quase divisa com Soledade, porque a comarca Lajeado, Progresso, Marques de Souza, Sério, né? Então é toda esta área de abrangência, uma enorme área de abrangência do Vale do Taquari, que os presos são recolhidos diretamente no presídio. Não há presídio em Teotônia, não há presídio em Estrela, não há presídio em nenhuma outra cidade. É tudo no presídio estadual de Lajeado. E numa das regiões, né, com um desenvolvimento econômico, né, um desenvolvimento social e um desenvolvimento educacional, né, que se situam nos padrões das regiões mais desenvolvidas do Estado. No entanto, né, seguindo a mesma lógica do Estado, né, nós temos um sistema prisional que não se coaduna com o desenvolvimento da região. E é muito importante, eu acho muito importante, né? Sempre quando me manifestei, sempre disse isso. Olha, nós temos que ter um setor privado que se desenvolve, e nós temos que ter um setor público que também planeje e que também se desenvolva da mesma forma que o setor privado. E temos que lutar por isso. Tá? Então toda esta luta e todo esse engajamento com a sociedade é dizer, olha, o setor público pode ter exemplos aqui na região do Vale do Taquari, e os tem, né, de excelência como o setor privado os tem. Isto é muito importante, por isso que eu tenho, cada vez que eu tenho discutido essas questões, né, é muito entristecedor ver uma cidade como Lajeado, né, ter exemplos, né, que são mostrados no mundo inteiro, né, e nós termos também, né, uma face, né, e lamentavelmente no setor público, no setor privado também temos exemplos não muito bons, mas no setor público nós temos, né, que planejar, administrar, envolver, articular toda a sociedade no sentido de melhorias tais como hoje, né, temos essa questão, né, do sistema prisional. Eu tenho certeza que com articulação, e a articulação vem muito, né, a partir do Conselho da Comunidade, né? O Conselho da Comunidade e diga-se de passagem, aqui eu devo referir, David, o Conselho da Comunidade no sistema prisional de Lajeado, este é um dado que poucos têm essa informação, o Conselho da Comunidade de Lajeado é um dos melhores conselhos do Rio Grande do Sul, para não dizer o melhor. Olha aí, dito pelo juiz Johnson. Não só dito por mim, reconhecido nacionalmente muito pelo bem, pelo Ministério da Justiça. Que bacana. Léo Katz, 600 mil dentro da realidade, dentro da potencialidade e dentro das necessidades não é absolutamente nada. Como vai ser feito, como foi planejado esse rateio dos custos? E depois de explicares isso, gostaria de saber a que pé andas. E por último, dentro desta questão que te faz, em três momentos, como vai ser esta ala feminina? O que tu planejaste nela? Quem trabalhou contigo? Como foi? Primeiro, o rateio dos custos. Eu dizia na primeira parte do programa que uma ala feminina não é muito mais do que uma casa. Uma grande casa para acomodar um grande número de pessoas. Mas na sua metragem quadrada, metro por metro, o custo é parecido. Eu não vejo assim uma dificuldade maior de tornar isso realidade. Realmente não vejo. Eu acho que Lajeado por si só, sem o Estado, já poderia ter feito isso. Seria metade, o custo seria metade do Estado, metade do município?